Olá pessoal, estamos nesta quinta-feira em live especial para conversar um papo astrológico entre astrólogos, eu e a minha amiga astróloga Alegria Almeida. Falaremos de experiências astrológicas, trajetórias, informações sobre tempos de atendimento, experiências também sobre a passagem dela também com consultas para crianças. Estou vendo aqui que a minha amiga Giga chegou, chamando aqui. E a gente vai tagarelar, 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 tagarelar. E também atual, das questões também do tempo de atendimento de cada um, o que ela tem também de experiência com mapa astral para crianças, que ela também tem uma boa história para contar, boas experiências também. E boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos assiste na nossa live. A Giga aqui está chegando, Aê, ajeitando a câmera. Aê! tudo bem? Tudo bem, Giga? Pessoal, eu Tudo bem. estou aqui dizendo para a galera, eu sou o Gui, você é a Giga, né? Sim, Giga. É um Somos apelido de infância, né, Gui? apelido de infância da minha amiga Alegria Almeida, astróloga De formada na escola de infância, né? Infanto. infância, porque quem me apresentou você foi uma amiga minha da escola, né? A Maria Fernanda Luvisotto. Ah, Ela que me Mafê. apresentou a Mafê. E ela me apresentou, então ficou Giga, né? É gostoso quando eu escuto Giga, porque são pessoas antigas, né, que me chamam de Giga. Ó, É uma coisa da infância. legal, dá um resgate aí, né? Dá Dá um uns remembers. resgate. Que É. legal. Bom, super grato pelo convite aí do nosso papo, da nossa live. Tem maior prazer em revê-la, não só no online, mas também quando a gente também tricota. Para quem não sabe, quem está assistindo a gente é a Giga Astróloga, né? E dentre outros astrólogos e astrólogas que a gente tricota, aquelas confabulações de WhatsApp que ninguém imagina que a gente esmiuça, né? Ninguém imagina Sim, que a né, gente. Gui? Várias dúvidas, às vezes tem uns entendimentos que eu fico assim, quando eu estou estudando o mapa, deixa eu falar com o Gui, né, para escutar o que ele pensa disso, porque é sempre uma opinião muito importante para mim, né? Nada. Honra, honra, honra. Olha o Tiago Cordeiro, nosso amigo. Guilherme já é uma alegria, mas fazendo live com alegria é melhor ainda. O nosso ilustre palhacito, Tiago Cordeiro. Muito bem, muito bem. Então, prazer conhecê-la, prazer interagir com você sempre. E, não, o legal assim é que a gente abriu essa live também para uma que a gente está combinando Faz tempo, né, tempos, Gui? A gente fala. tempos É, pandêmicos, né? e E eu comecei na Gaia, né, Gui? Há muito conte. tempo atrás. É em 2013 que eu comecei a estudar num curso profissionalizante na Gaia. Na época, a Gaia era presenciais, nas aulas eram Sim, presenciais, né? E outra época. E aí eu comecei a atender em 2018, que eu comecei a legal. atender, eu tive um espaço físico, que é o Recanto da Alegria, que na verdade era um espaço é, voltado à maternidade, que também é uma. Sou mãe, tenho duas crianças pequenas, então eu vivo a maternidade com muita intensidade. E eu abri esse espaço, e nesse espaço tinha vivências, né? Musicalização para bebês, é, vivências com gestantes, e lá eu comecei a atender. Muito Eu montei uma bom. salinha, Eu o lembro, Gui, visitei você lá. lembra? Então lá eu Delícia de tive, o Gui, eu espaço. vi muitas supervisões, muitas aulas, né, Gui, nesse A espaço. gente confabulava ali, né, as astrologices, né? Você estava já galgando, atendendo já, né? E o bacana, até ia te perguntar isso, porque você tem essa experiência também com espaço para crianças, né? E você aliou essa junção com o teu incorporar de astróloga, né, que veio já acontecendo, e aí você também passou também a ter uma experiência com atender mapa para as mães, né, mapa para crianças, né? Você sabe que
foi uma coisa assim muito Foi orgânica, né, Gui? natural. Foi porque foi natural. Eu comecei a estudar e aí quando eu comecei, eu abri o espaço, muitas mães começaram a me procurar, porque eu acho o mapa infantil, astrologia Para infantil crianças. incrível, né? Porque você às vezes as pessoas perguntam, né? Mas qual o sentido, né? Você vai interpretar o mapa de uma criança que ainda não viveu nada, que um recém-nascido, né? Qual o sentido desse estudo, né? É interessantíssimo, assim, porque quando você interpreta o mapa de um adulto, você tá conversando com uma pessoa que está vivendo o seu mapa, né? Tem uma troca, tem um reconhecer, né? Porque o mapa astral ele leva muito para o autoconhecimento, o autorreconhecimento, né? Sim, Então, não, tem essa troca, esse traço da sua personalidade, essa potência que tem no seu mapa, que abre os horizontes, né, da pessoa. Agora, um mapa infantil, você consegue entender as potências daquela criança, sim, né? Ele te ajuda muito que educação, qual escola que eu vou colocar? A gente tem um leque de pedagogias, né? Que assim, não são, as crianças não são iguais, as pessoas não são iguais, e sim, cada um funciona para um tipo de pedagogia. Cada criança também tem uma necessidade de um determinado esporte, uma alimentação também. A gente consegue entender até a alimentação da criança com o mapa infantil. Então, ela ajuda muito os cuidadores, que é um mapa que você atende o cuidador, né? Quem te procura é a mãe, o pai, ou mãe, até pai. o casal, E os pais, os avós. é uma outra linguagem também, né? Para É, se você totalmente. é um outro contexto de interpretar e também de abordar, né? Às vezes eu já também observei que às vezes com um mapa para crianças alterna muito a expectativa que certos pais também têm, né? Porque tem pais que tem um ouvido para alguma, vai contando com uma coisa, e tem pais que vão meio contando com uma outra, assim, por ser até algo inédito, algo um tanto diferente, né? No sentido de atender, de abordar, né? É porque É tem a que, projeção, né? Que os pais eles projetam uma expectativa no filho, né? Na sim, criança. Uma expectativa de eu gostaria que meu filho fosse desse jeito, eu gostaria que meu filho seguisse esse caminho. E assim, o legal também na astrologia infantil é que eu faço, né, a sinastria também. Eu pego o mapa dos dos pais, pais e faço junto com o estudo para entender a dinâmica daquela família joia, como aquela família funciona, sabe? Então, sim, é muito interessante. E aí tem poxa, essa criança é uma criança muito mais sensível, e às vezes o pai ou a mãe tem uma expectativa que seja uma criança mais competitiva, que a gente consegue perceber no mapa, né? sim, Ou o contrário, ou uma família que mais sensível, mais sensível, mais para arte, né? E acha que aquela criança tem que ir para a arte, tem que... não, e a criança tem um outro tipo de linguagem sim, que a gente consegue perceber no mapa. Sempre, lógico, com muita delicadeza, que eu acho que é muito, nesses anos de atendimento e de contato com pessoas, eu percebo, a gente conversa muito sobre isso, né? A forma como você fala, né? Você está falando da vida de uma pessoa, da vida da criança, do filho, né? Você está falando com uma mãe, com um pai, muitas vezes que estão vivendo aí o início da infância, criança recém-nascida, a mãe não está dormindo, o pai também, estão vivendo toda aquela realidade que é cansativa materna, então você tem que acolher aquela pessoa que está buscando uma um orientação, norte, uma ajuda para entender como um norte, né, Gui? É isso. aquele estalo, né? E eu fico imaginando também que muitas vezes esse exemplo que você colocou foi muito perfeito da expectativa do, às vezes uma família, sei lá, uma mãe mais emocional, né? Esses dias eu atendi uma mulher que ela queria saber do filho, de uma propensão em relação ao filho dela, e ela falava que ela achava o filho muito prático, muito pragmático, um garoto com 9 10 anos, né? E ela uma escorpião com câncer e lua na imagina, né? E toda uma Super dinâmica bastante. sensível. Sim, né? Então acho que cabe bem também até para uma compreensão dessa expectativa do lidar com esse estilo, né? De uma forma
a casar essas questões, né? E assim, de modo geral, você percebe quando é mapa, quando é mãe, ou quando é. Você percebeu diferenças ou distinções de expectativas, por exemplo, de uma mãe ou de outra? Ou normalmente é algo muito parecido, de expectativa? No sentido de, por exemplo, uma mãe que já meio que quer saber se essa filha já vai estar vivendo alguma coisa depois dos 14, depois de adulta, ou é dentro da linha infanto mesmo, que você foca, ou que você já percebeu as mães ainda nessa expectativa? Então, Gui, tem, assim, eu tiro um pouco essa expectativa de querer entender qual a profissão, por exemplo, que o filho vai seguir. Eu acho isso muito delicado, eu acho que Sim, não tem nada a ver. Não é, eu não acho que cedo, uma. né? Bem Não cedo para é, é isso. muito, muito cedo. Eu acho que é muito mais uma questão de qual o sentido de você buscar uma astrologia, buscar um autoconhecimento. Você está buscando acalmar o coração, se entender, né? Entender seu filho, para que as coisas fluam, de uma maneira mais feliz, né? A gente vive para tentar ser feliz e se entender, e se conhecer e se reconhecer. Esse, para mim, é o sentido, né? Eu não gosto daquela coisa da astrologia fatalista. Não, eu acho que não. Tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa que faça você se acalmar e entender aquela criança. Então, quando me perguntam o que meu filho vai fazer como profissão, não, eu já atendi mães que me procuraram e a criança já estava ali na adolescência, né? E aí a minha opção foi, eu prefiro atender o seu filho, porque aí eu vou conversar Ah, com ele, já porque já é um, né? sim, tem essa É um história também. adolescente, não é, Gui? Já é um adolescente, que Bem lembrado. né, daqui a pouco já vai prestar humanas, exatas e biológicas, até já está nesse leque aí de Sim, entender qual área que eu vou, o que tem mais a ver comigo, que já é um mapa mais vocacional, que eu gosto muito de fazer também. sim. Quando eu atendo a infância, eu não costumo falar, o que eu falo mesmo eu tiro essa expectativa de profissional, né, o que vai seguir, e falo muito mais como a criança lida com a linguagem, né? É uma linguagem mais de exatas, é uma linguagem mais de humanas. Tem mapas também que te levam a duas características, né? Se você perceber, o seu filho tem um lado mais sensível, coloca ele talvez numa escola de música, ou num teatro, ou, né, Esporte, muito judô, bom. coisas que envolvem a disciplina, né? O Saturno, né? Por exemplo. Isso é Tem bem. criança que funciona, né, Sim, Gui? Nesse, com é. esse olhar, mas eu não quero colocar meu filho numa escola que estimule a competição, né? Uhum. Às vezes a criança funciona, às vezes a criança ela tem no mapa um Ela potencial precisa, para isso. é, Precisa, né? precisa. E às vezes nem escola, né? Às vezes mesmo uma prática paralela, né, de atividade, né? E isso é bem valioso, né? É bem conceitual, não? E é bem isso, porque quando você faz um mapa, um atendimento para adulto, para uma pessoa, você também vai entrar num contexto de temas que ela está vivendo naquele tempo de vida, né? E do mesmo modo, isso funciona para um mapa para criança, né? Para um mapa quando você está direcionada até para os pais, para os filhos deles, né? Aquela questão do professor, a tendência de professor também que ele pode ter, ou de como ele vai lidar com os tios ou tias da escola, os professores, os tios e tias da família também, parentes e tais, né? Acho que isso é bem necessário, né? Acho que é o melhor enfoque, né? Pelo menos os poucos que eu atendi de criança, acho que é muito válido esse contexto de vida, de momento, né? Você valorizar essa primeira fase do crescimento, essa primeira fase da pré-escola, até de repente o 7, faz aquele é, panorama dos primeiros anos de vida, que acho que é bem necessário, né? O ciclo dos primeiros 7 anos, Ciclo né, dos Gui? primeiros 7, isso é sempre notório, né? Que a gente consegue ter uma ideia.
Que maravilha, que maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, acho que foi da Bis. É, tem dois planetas astrólogos nas 5 de filhos. É uma coisa ruim demais? Não, Bis, não. Aí é o seu mapa, aí a sua propensão para as questões de filhos, né? E aí também depende do planeta, né? Depende se for planetas exteriores é até natural, né? Agora, depende muito também de como, se você já tem filhos, né? Se caso quem tem caso assim. Aí uma pergunta, quando você também tem esse enfoque, Giga, de observar o mapa para criança, você também foca a casa 5 dos pais, a casa 5 da mãe, num olhar diferenciado, ou você vê mais o contexto das similaridades do mapa de mãe com os do filho? Eu vejo mais a similaridade. E Similaridade. eu passo pela casa 5, né? Eu passo, observo, mas eu não entro muito nisso. Eu entro mais na característica mesmo do temperamento daquela mãe, daquele pai. Eu vejo é mais por cima mesmo. Uhum, O foco é o mapa da criança, né? Mas sim. aí eu entendo essa questão da mãe, por exemplo, às vezes é uma criança que depende, que gosta muito da conversa, né? Que não tem muito ar, tem uma questão do diálogo muito forte. E a mãe é uma mãe muito prática, que não tem Não muita tem paciência para paciência. responder, né? Então, Aquela, e aquela o pai, criança, e o criança pai é muito geminiana com bonzinho. Mercúrio, Marte, né? Mãe, mas por que isso, né? Por que aquilo, né? E o pai ou a mãe todo saturnino, né? Então, e Que acontece, Bia, acontece super. nossa, pô, é frequente, né? Então, a orientação que eu dou é assim, eu sei, porque assim, o que eu gosto assim, de falar, que eu falo nos atendimentos, né, é que ninguém precisa mudar, a gente não precisa mudar, a gente sai de um atendimento se reconhecendo, se aceitando, entendendo como a gente é, aproveitando as nossas potências, né, e tentando viver da melhor maneira possível, ser feliz, saber lidar com os desafios e as nossas potências, né, aproveitar as nossas potências. Então, se você sabe que o seu filho é assim, que o seu filho tem essa característica, você não precisa mudar, Fica mas mais você precisa tomar, fácil. É, ficar mais é. atento, Fica mais empático, fácil. escuta, fica mais fácil de lidar com aquela relação. É, cai mais a percepção, né? Fica mais notório, né? E o pai e a mãe vão perceber que aquilo não é uma fase, mas é um traço da propensão que a criança vai ter até o crescimento dela, né? O lado da perguntadeira, o lado precoce, né? As crianças já conheço um astrólogo que é o Maurício Bernes, ele fala assim que tem criança, que as crianças dos tempos atuais, elas já vêm com o Windows Millennium instalado, sabe? Elas já vêm com uma formatação do iOS 15, né? Já vem com a notoriedade de um computadorzinho já ambulante pré-programado, né? Não precisa instalar nada nelas, né? E acho que isso é um pouco também do próprio crescer, né? Do próprio contexto mundano, né? Se você for comparar os tempos da nossa época, a gente tinha aula de caligrafia, né? Todo Sim. né? Mexer com as mãozinhas, lá. Hoje é tudo no, É, né? No toque, é toque, toque, né? geracional também, né, Geracional. Gui? É. É geracional, né? São crianças de uma nova geração, né? Antigamente a gente, eu tô com 41, eu nascia com o olho fechado e abrindo aos poucos, agora as crianças estão com o olho aberto, né? É. É uma coisa Já. que não é. Você vê o dedinho lá no teclado, é automática a coisa, né? Não precisa nem ensinar, aprendeu Sim, sozinha, né? é, Fica lá, né? é Minha mãe lá com 70 anos fica ali, né? Vendo qual que é o A, né? E mesmo, né? Quem tem lá os seus pimpolhos já vê o e é muito real isso. Então, acho que essa ideia também de percepção do mapa para criança, acho que ela é muito especial, até para nós, astrólogos, no sentido do entender a linguagem,
de uma interpretação, de um falar astrologuês de um jeito diferente também, né? Então, isso é um ponto bastante necessário, bastante importante, porque até quem começa a atender, né, quem começa a fazer mapa também percebe esse ineditismo, né? Porque é algo que não vem toda hora também para a gente trabalhar, para a gente fazer, né? Num contexto geral, né? Então, acho muito valioso o teu contar sobre essa experiência, sobre o Eu gosto teu... que eu gosto, assim, é um tipo de atendimento que eu acho muito legal falar com a mãe, né? Falar com o pai, né? Falar com o cuidador, com quem. E assim, é gostoso, porque é uma troca muito rica, Uhum. né? É uma troca que a gente está falando de uma criança que, em várias fases, eu já tenho mapa de uma criança de 5 anos, que os pais identificam o que eu estou falando. Nossa, é verdade, eu reparei. Nossa, e aí Essa é a tem melhor hora. essa troca. É, porque já é um mapa que já começou a já ativar, né? A gente já está Notório. começando. Agora tem também o mapa do recém-nascido, que também é um outro tipo de atendimento. Eu também tomo muito cuidado com o jeito que eu vou conduzir o atendimento, porque é um recém-nascido, muitas vezes é primeiro filho, né? Às vezes Sim, os pais não sabem ainda como lidar com aquilo. Então, é todo um processo, mas é muito gostoso. É um tipo de atendimento que eu gosto de fazer. Eu gosto de atender mapa infantil, eu acho muito interessante. sim, Eu observo, falando de astrologuês, eu observo muito o ascendente, né, que é a infância, né, tem tudo a ver com a infância, a lua, o meio do céu, observo muito os aspectos, então é toda uma linguagem, Mercúrio, né, Mercúrio fala muito da sim, infância também, sim, né, a casa 3. sim. No meio do céu eu percebo uma projeção meio social, né? Claro que o meio do céu para um adulto você vai pensar profissão, carreira, etc. E tal. Para a criança já é um contexto diferente. Você vê um pouco a projeção social, às vezes um certo pitaquinho da questão dos pais ou até da própria mãe, né? Tem uma literatura da psicológica que faz um panorama da mãe como o meio do céu e o pai a casa quatro, em função do prover da família, né? A questão do sustento que tradicionalmente davam essa margem, né? E hoje você meio que tem que sondar, né? Porque você percebe, dependendo de cada mapa, um notório. A Mafê aí, um notório Como para. você chegou? Quem apresentou a gente? É, Mafê é Na a conciliadora de astrólogos, como não? na época do ICQ, né, Gui? Você lembra? Tempos como é que chama? Não, é Night Reporter, né? Faz tempo, faz tempo. Night Reporter Eldorado FM. Então, Nessa época, faz muito tempo, eu era curiosa da astrologia, isso daí mais de 20 anos, né? tá Eu lá, acho que uns sem 20 dúvida. e poucos anos. E eu lembro que o Gui era assim, né? O Gui já era astrólogo, o Gui é astrólogo há muitos anos. E eu lembro que eu ficava fazendo umas perguntas que hoje as pessoas fazem para mim. E eu Hoje, fazia, hoje você sente na pele, né? porque quando você vai num lugar, eu sou astróloga, sempre tem alguém que fica assim pra tua cara. Ah, Eu sou um signo tal. eu O sou meu de. seguinte é tal. Eu sou. A minha lua, não sei, na casa do chapéu, né? É, Legal. é. Uma vez isso acontece, né? Tenho uma amiga que ela tem um marido cirurgião, né? E em festas dela, assim, ela quase não tem atenção, porque as amigas dela querem conversar ou com o astrólogo ou com o cirurgião, né? Então ela fica à deriva, né? É Ai, né? isso. Aqui, Bis pergunta, aqui é mais uma Urano e Plutão retrógrados na 5, Gui, é ruim demais? Então, Bis, Urano e Plutão é uma conjunção geracional, né? Então é muito comum até muita gente ter Urano e Plutão, ou em casa 5, em casa qualquer que seja. Normalmente é uma questão fora do padrão, com a questão de filhos, né? Uma questão
ou desses tempos, ou desses temas em si, né? Ou o filho tem uma questão diferente, ou às vezes a mãe não trata tanto esse assunto a uma época da vida, é uma casa um tanto, a questão filhos aí é algo diferenciado, né? Alegria Bezerra, estou adorando a explanação. É, a Leonina aí, né? Olha só. Eu nem vou falar que é a mãe coruja, mas tudo bem, tudo Não bem. é? É alegria, alegria também. Legal. Obrigado aí, Natália Figues. Então, esse papo astrológico infanto, acho que ele é muito rico, muito agregador. É, Giga tem essa didática de experiência de contar, não só porque você já atendeu, mas também por ter vivido com crianças, né? Por ter tido espaço para crianças, né? Que eu acho bastante, sabe, não tem quem tenha o teu know-how, digamos assim, não tem quem tenha essa experiência de contar, não só por você ter tido um recanto, mas também por atender, crescer atendendo não só adultos, como também crianças, né? Acho que fica os pais das crianças, né? Porque pelo fato de você também ter tido essa trajetória, deduzo eu, os pais vieram também até você, né? Na Sim, questão do e eu contato. observo nos meus filhos, né, Gui? Isso é É, muito interessante. Porque é um desafio, né? Eu sou sim, mãe, então eu tenho um de 8 e uma de 3. Então eu observo que entre eles, né, a sinastria também dos dois, a relação de irmãos também é muito interessante você observar, né? Então eu observo também, eu tenho a questão, às vezes tem atitudes, reações, né? Reações do meu mais velho que eu não entendo, é difícil, né, uhum, para eu entender pela nossa diferença de mapa, pela nossa diferença de personalidade, de reação, né? sim, E aí é interessante, porque aí ele é diferente, somos uhum, diferentes, somos pessoas, né? Ele é pequeno, mas ele é um ser humano que está em desenvolvimento, que precisa de acolhimento, precisa de atenção e respeito pelo jeito que pela personalidade dele, né? Eu não sim, posso impor que ele seja como eu gostaria que ele sim, fosse, porque ele é como ele é, sim, né? E tudo bem. E é engraçado, sabe uma coisa que eu achei engraçado falar? Uma vez a gente foi viajar para um lugar, né? Esses lugares que tem monitor, que eu consigo soltar as crianças e descansar. A monitora, o monitor, não era um monitor, era um homem, chegou para mim e falou: oi, mamãe, né? uhum. Oi, você é astróloga? Eu, eu falei, sou Alguém astróloga, contou. porque o Gael começou a falar, porque a Lua está em tal, qual o seu céu? Você tem mais elemento fogo no seu mapa? Será? Porque eu tenho muito elemento fogo no meu mapa. Ele começou a ter um assunto e ele Astrólogo gosta, ele se prodígio. interessa. Foi Que muito interessante, barato. assim, sabe? Muito interessante. Então é legal, né? Sim. Você já viu exemplos assim práticos, por exemplo, ou de pais, ou até nos teus, de um destaque planetário que evidenciou na criança? Por exemplo, uma criança mais séria, precoce, uma posição de Saturno, uma criança mais falante, interativa, o Mercúrio dela destacado, tem Sim, uma sim, ideia. mais desconfiada, um Plutão ali na casa Plutão um. não dá Sim, muita criança ali, né, é, estratégica, né, aquela sim. desconfiança. É, Claro, tem. É interessante também observar os planetas, né? sim, O Mercúrio, a pessoa da criança tem uma qualidade para comunicação. Ó, o seu filho, a Mercúrio retrógrado, né? Que no mapa é muito interessante, dá, mas ele fala de revisão e tem a questão de talvez ter um traço de muito técnico, né? Para sim, um desenho, dependendo do todo o mapa, mas eu observo sim. E o Saturno na um também, né, Gui, que traz essa. seriedade, um lado precoce às vezes, né, aquela criança já meio adultinha, né, meio Mais madura. responsável e tal. Não, eu só saio da escola quando meu pai chegar.
Ah, não quero que a minha mãe, não quero que a tia leve, né? Que é umas coisas assim do Saturno, aquela já planeja por conta, né? Sim. Eu tenho lembrança de uma garotinha, filha de uma amiga, que ela tinha Mercúrio retrógrado, né? Mas era um Mercúrio retrógrado junto a Marte na 1, né? Sim, a Forrest Gump era Forrest Gump, né? Era Sim. contadora de história, né? Tagarelice, ponto com, né? Então, assim, o que tira por terra a história do Mercúrio retrógrado, da comunicação, às vezes, não ser problemática, ou ser, na verdade, é o ritmo da comunicação, né? Ou pode ser acelerado demais, ou pode ser contido demais, né? Mas tem Demorar para aquela questão. falar. E tem aquela questão do repassar, né? Às vezes é aquela criança que já é meio especialista, né? Sei lá, já num game, ela já sabe tudo e tal, mas e aquele mundinho dela, né? De um contexto muito, muito demais, né? Essas referências que você já nota no mapa da criança. É, Muito, é muito interessante, Gui. é, É bem gostoso de estudar e analisar, e é uma troca bem legal. sim. Giga, vamos falar do céu atual? A gente Vamos, está aí na Gui, que metade. intensidade é essa, né, É. Gui? Super Obrigado, interessante. Yoga Histórias. Yoga Histórias, a galera. Uma feira dizendo que o Gael é fofo, o Gael é carismático. Essas crianças da Giga, elas são carismáticas ali. Eu acompanho elas ali no Insta, é cada figura que, Eles né? são, Gui. Então, estamos aí na iminência de eclipse em Escorpião amanhã, eclipse em Escorpião a 14, né? Quem tiver Sim. perguntinha aí do eclipse ou do céu atual, pode falar. O que você tá achando? O que você tem percebido desses tempos de eclipse, Giga? É muita Ou no intensidade e muitas revelações, assim, né? questões Muitas. a É, caráter, né? eu vejo muitos amigos assim, essa semana aconteceu isso, e uma coisa que, olha só, né, uma coisa Fatos reais, lá, né? muitas revelações acontecendo, uma sensibilidade forte para tudo, questões também emocionais, né? Que Psicológicas. eu acho hoje, né? Hoje a Lua ingressou em Escorpião hoje, É, né? Hoje é. agora foi uma, Já, né? já tá na margem já Já tá, das 24 horas do eclipse, né? é, Lua bateu em Escorpião já. 11h30, né? 11h32 já entrou em Escorpião. E aí, o eclipse já é amanhã, à tarde. Bom, tá na quinzena, né? Já estamos na sim. semana sentindo essa questão. A galera tá É que florando. hoje, né, hoje eu acho que Plutão, né, chegou ali, e amanhã, no mapa do eclipse mesmo, Urano e Mercúrio, né, Mercúrio retrógrado, que vem aí É, chamar atenção, né, nesse mapa aí, né, Urano sim, imprevisto, sim, sim, né, tá no contexto um eclipse em tempos de Mercúrio retrógrado, ele propaga o Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, eu tava contando para ti, descambou aqui na Zona Norte o Wi-Fi de meio bairro, né? Então, 2 bairros sem Wi-Fi, mas as coisas aí vindo à tona, né? Você vê, o eclipse recente foi em Áries, o dia 20 de abril, então já os bafafás políticos, Polícia Federal, né, descobrindo as adulterações do ilustre ex-presidente. Então, tudo meio ali, né? O eclipse ele tá com esse sentido de revelar, né, de trazer à tona, né? Então, todo um marcar situações, né? Com o Mercúrio retrógrado ele também vem, ele reincide às vezes questões, né? Traz às vezes algo que vinha de passado, dá alguns resgates, né? Então acho que você vem percebendo não é à toa, né? A galera meio também já, ela tá confessando, ela tá dando os testemunhos, né? Que acho que vem sim, questões uma antigas, né, é. Mas é da, da, libertador, né, Gui? Eu acho que na vida assim, pessoal, individual de cada um, depende do lugar que esse eclipse vai tocar, é,
Eu acho que é um momento libertador, né? De você conseguir deixar coisas para trás, conseguir transformar, né? Eu acho que mexe muito, né, Gui, Sim, com né, se libertar mesmo, aproveitar essa energia, né? Uma energia que vem é, para libertar, para é rancor, raiva, um escorpião, upgrade, né? né? Dá um upgrade, né? E normalmente eclipse também em escorpião, ele envolve o íntimo, ele envolve o lado confidencial, né, de questões. Ele é interessante pro lado das terapias, né, pro lado das pesquisas, pro lado investigativo, né, no sentido geral. Mas eu acho que tem esse sentido do... As pautas dos tabus também vêm muito à tona, né? Vem muito ampla, né? Aí parece que meio clichê, mas isso a gente já vem vendo, é claro, é o terceiro eclipse de escorpião em um ano, né? É. Então, de alguma maneira, às vezes reincide, né? Então, acho que vale a lembrança do tempo que já teve eclipse em escorpião, como maio do ano passado, teve um no finzinho, né? E agora, outubro, foi o solar, foi um solar em escorpião, né? Então dá essas incidências também com as épocas, né? De situações recentes, de situações passadas e tal, também. É o eixo, né, Gui? E valores também, né, Gui? É, Touro, né? Fala muito também também. dos valores, até economia, né? Parte mais É, de econômica, também. de dinheiro mesmo, né? O passado já pegou o 29 de Áries e foi junto a Júpiter, então também tem, dá uma propagada aí nos quesitos dos temas estrangeiros, das questões de leis, né? Foi em Áries também, então a gente vem notando isso no mundo num geral, né? E até acho que porque envolve o sentido da área de Áries, né? No mapa de cada um, né? O 29 de Áries e agora os 14 de Escorpião, né? Então a gente percebe um Então, sentido de é um upgrade. complemento, né, Gui? É um complemento de um eclipse, né? Ele acontece, não dá para analisar só um, É, né? A gente o, faz. o lunar dá uma dimensão também, por ser uma oposição, das tratativas de relações no geral também, né? Então, às vezes, questões que envolvam relações, parcerias, vínculos, né? Que vêm à tona ou que dão um sentido de desemaranhar temas, né? Acho que abrange bastante um contexto. No solar é um pouco meio personalité da história, o individual, né? Meio de cada um, né? O que gira em torno muito num conceito meio cada um por si, às vezes, né? Então acho que pode dar essa didática, essa dinâmica. Que mais? Quem tem perguntas aqui, gente? Do O eclipse, Clipses. tem. A gente tem uma semana aí que o Plutão retrogradou também, né? E esses primeiros dias por ele estar em Aquário, né? É a primeira retrogradação dele em Aquário, né? Ele Então, vai chegar em Capricórnio Gui, de novo. Ah, de né? novo, Vai fazer uma em Capricórnio. visitinha ali Exatamente no teu território, né? no meu território. Solzinho capricorniano. Mas esse Plutão em Aquário retrô, ele é a primeira retrogradação dele no Aquário, né? Então acho que a gente vem notando muito esse boom dos temas das leis ou das questões que envolvam o tecnológico, o virtual, grupos, né? Grupos no sentido geral, para contextos, né? Protestos na França e tal, e mesmo da, da, da própria questão aí. Eu vi na segunda para terça, o Google tinha uma faixa ali ponderando sobre a PEC aqui no Brasil, né? Umas coisas assim. Até as redes sociais meio que tomando uma plutoneada, né? Mostrando meio É parece que muito vem Plutão em Aquário, né, Gui? muito Plutão em Aquário, isso, bem E isso que Plutão você. é muito lento, né, Gui? Então, o Plutão em Aquário, há muito tempo que ele esteve em Aquário, né? É, No- na é- Revolução, né, francesa, na Revolução Industrial, né? O que de certo modo abrange um contexto do atual, né? Porque parece que também vem uma reformulação, parece que tem uma amplitude agora
do que envolve os temas aquarianos. A gente está ouvindo falar da inteligência artificial, do Deep Chat, o, os elétricos, né? Parece que as montadoras até já estão parando de fabricação a combustão lá na Europa, né? Para uma amplitude dos motores elétricos. Isso tem um contexto do aquário, né? A questão da eletricidade em si. E, e, e muito também esse paradoxo do botar limite ou não num contexto do virtual também, né? Então, Sim, é uma mexida ali no virtual, organizar, né? Não é Saturno, né? Mas é o é um, organizar, ali, né? é um transformar, né? Mas ao mesmo tempo Traz e ao mesmo um tempo poder, né? é exatamente isso. Você percebe umas manifestações também de empoderar ou de, né, causar esse processo de transformação do quanto pode e quanto não pode, né, no quesito. Tânia, e fala um pouquinho de poder dos eclipses nas casas. Então, deixa eu ver, Fabrício, eu tenho Urano 12, casa 5 em Escorpião, tem que olhar também a casa 9. Sim, Fabrícia, porque quando o eclipse bate ali o Urano, né? Tem Urano, se bate Urano, se está junto ao Urano, olha a casa de Aquário também, né? Casa 9. As questões jurídicas, questões de conhecimento, questão de aprendizado, de viagens, contexto de casa 9, né? Então essa é a questão. Aí se a gente der uma pincelada, né? Se percebeu algum exemplo aí de pessoa, cliente ou gente que sentiu eclipse, Giga, no teu, no de alguém? Não precisa nem dizer nome, mas andou tendo Mapa, alguns exemplos práticos aí de. Porque se a gente pensar um eclipse na casa, fazendo um rapidão aí, ascendente. Ascendente é um eclipse ali, às vezes tem revelações gerais, às vezes é a questão do corpo, né? Uma questão da identidade, né? identidade, né? No sentido da presença, ainda mais um eclipse se for o solar recente ou se for o lunar, né? Um próprio sentido ou da identidade ou da questão das emoções, né? Ou de postura, né? De como a pessoa se apresenta, né? Isso E pode pega mover geral. também, é legal também ver o eixo, O né, Gui? eixo, Analisar né? o outro. Às É, vezes tem também uma questão do outro também, né? bem, Em aí se casa pega o 7. eixo, se pega o eixo 1 a 7, aí vínculos, relações, parceria, sociabilidade, né? Então dá essa. Ou traz à tona questões da vida a dois também, ou às vezes direções em conjunto com quem está, né? E às vezes quem está só pode dar umas pingadas, uns sinais, uns cruxes, uns flertes também, né? No Dependendo geral. dos aspectos, Dependendo dos aparecer alguém, aspectos, né? alguém Sinalizam a fase. repentino, aí, É, é. é. Aí pega dois, aí para quem tem na dois, é o lado material, despesas, revisões do contexto material, ou projetos, ou compra-venda, né? Se for a casa 3 tem um sentido do aprender, né? Cursos, Aprendizado, aí, né? Um cursos, curso novo, atividades, curso novo, atividades, papéis, documentos, parentes, né? Casa 3. A casa 3 ela é boa para o marketing também, né? Para um divulgar, um fazer. Aí a 4 lado doméstico, né? família, né? Família, Raízes, né? traz à tona temas desses assuntos, das questões. Pode ter DRs, às vezes familiares também, de repente, né? Sim. Mas dá algum upgrade ali também. Às vezes dá uma reformazinha, algo que estava meio mal resolvido também. A 5 tem um quê da autoexpressão, tem um quê do afetivo, né? Filhos, Filhos, crianças. A 5 às vezes dá um fator de despesas domésticas também. Tem sinais que às vezes a 5 dá essas sinalizações. A 6, se o eclipse pegou a 6 da turma, o ritmo, a rotina, o trabalho, né? Saúde, saúde. corpo, que mais? Às vezes dá a percepção de questões que o corpo vem dando sinais, né? Num sentido de o que precisa tratar, rever, né?
às vezes o grau ali do óculos, que pode dar uma sinalizada. A 7 a gente falou aí de relação, Uhum. vínculo, parceria. A 7 tem um quê de sociabilidade também, a gente volta a uns convívios sociais. A 8, a 8 tem um quê, às vezes, de uma demanda financeira que tem uns certos prejus, né? É uma casa do psicológico, do espiritual, de terapias, né? Dá uns sentidos desses temas que podem envolver. Que mais? A 9, eclipse pegando a 9, diz aí, Viagens, viagens. faculdade, né? Um estudo mais acadêmico, né? Talvez começar uma nova faculdade, uma É questão mais isso. comum. Viagem para o Ó, exterior, né? também planejar viagens ou já direcionar viagens. A Mafê, eu vejo uma contradição quando a relação e evolução de consciência ambiental parece crescer, mas o egoísmo também. Faz sentido do ponto de vista astrológico? É uma contradição com a relação. A evolução da consciência ambiental parece crescer, mas o egoísmo também. Faz sentido faz sentido, Mafê, porque se a gente pensar, o Giga, essa pergunta da Mafê, numa uma questão da evolução da consciência ambiental, a gente pode dar um sentido do Plutão em Aquário aí chegando, da questão dos Sim. grupos, né? Os grupos ganhando um poder, tal, uma manifestação, né? E ao mesmo tempo, não vamos Ideais, né? também, né, um lado dessa mobilização no sentido, né, de juntar forças e tal. Só que ao mesmo tempo, é, o aquário, o aquário ele é um signo também fixo, né? O que é um signo fixo? A gente tem modalidades de elemento, touro, leão, escorpião e aquário são signos de meio de estação do ano. E signos de meio de estação do ano valorizam uma certa zona de conforto, né? No sentido de não querer tanto mudança e tal, né? Ou se for mudar, tem que ser meio by my way, né? Ao meu Sim. modo. Então acho que tem um nexo. O Plutão em Aquário pode também dar uma associação no sentido de grupos também muito com uma certa coesão de interesses próprios, né? Aquela questão que tem esse paradoxo, um certo contexto do pensar coletivo e também um contexto de grupos que podem pensar meio neles também, né? No sentido da própria questão ambiental. O que você acha, Giga? Acho que tem nexo. Eu acho que Acho que pode. tem. Tom também tem muito, né, questão ambiental, né, Gui? Também, seu eclipse escorpião também, se a gente observar. É que isso não é um contexto para agora, né, Mafê? É uma coisa mais geral, né? Que faz um tempo já que eu acho que vem sentido isso, né? A Áries tem essa coisa também muito do individual, né? Do pensamento individual, menos coletivo, e com Plutão entrando em aquário, agora ficando retrógrado, eu acho que aí Tem a gente pode repassar observar. algum contexto, né? Reposicionamentos, algo nesse sentido, né? Acho que, mas não é absurdo essa ideia não, Mafê, porque e outra que Aquário também é um signo oposto a Leão, é um eixo que também testa o quem é muito centralizador, né? Então, quando Plutão está em Aquário, o oposto, de alguma forma, ele pode manifestar uma reação, né? Então, quem tem, eventualmente, ideais meio centralizadores, pode perceber que esse contexto de consciência ambiental venha a dar uma ameaçada no espaço de indústria, de quem preza, por exemplo, pelo lado da combustão do que propriamente do meio ambiente, né? Então, acho que isso cabe nesse paradoxo, sim. Tá? Então dá Ela para. falou da era da selfie. Plutão em Aquário, né? Eu acho que a gente, eu sinto e eu vejo, né, que a gente vai entrar num ciclo, né? Está entrando num ciclo que a tecnologia ela vai daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, que ciclo importante, né? Como É, evoluiu, como muita, porque é Aquário, é Plutão, então é.
eu, eu até pego como exemplo quando o Netuno chegou em Aquário, porque eu acho que a era da selfie veio daí, a geração selfie é a geração Netuno em Aquário, né? Que galera que está já dos fim dos anos 90 para cá, né? Então, pessoal que está fazendo 30 esse ano, que está nos 30 e pouco já, né? Galera que pegou ali no Netuno para conjunto a Urano, né? E o Netuno em Aquário, né? Ali, Saudade, saudade de você, saudade alegria. também, saudade. Nossos amigos. Então, Prestigiando a live, né? Obrigada. é, então acho que é cabível sim essa ideia do que você disse de depois, quando a gente perceber esse tempo de Plutão em Aquário, a gente é propenso a ter visto uma revolução semelhante à tecnológica de quando o Netuno passou por Aquário, que foi também 13 anos, né? Então, o sentido dessa transformação de uma certa internet 2.0, uma tecnologia Sim. 2.0 que a gente está para viver, né? E aí, para terminar os eclipses que a gente estava falando, eu acho que a gente pode também esmiuçar, estava falando da 9, né, que são as questões de quando cai na casa 9 para viagens, para temas jurídicos, para burocracias, estudos, concurso, faculdade, também um tema que aguça quem lida com essa pessoal do direito, pessoal que é do mestrado, né? Sim. Também vivendo muito quando o eclipse cai na 9, cai nessa área. Parte, Na 10, parte acadêmica, né? exatamente. Na 10 carreira, né? Parte profissional, temas a longo prazo, temas profissionais, posicionamento profissional, a 11 grupos, né? Grupos, amizades. Às vezes, quando tem um eclipse na 11, parece lá aquele amigo de um certo tempo, vivencia questões em grupo ou de amizade. A 11 também, às vezes, é o financeiro que vem do trabalho, né? Então, pode ter, às vezes, algum fator ali. E a 12, o sentido da parte física, de certa baixa energética, sacrifícios, um lado que vem, às vezes, vivenciando um certo complexo, um lado emocional aí, psicológico, às vezes dá um alerta de saúde também, a se observar, né? E também ativa questões das crenças, né? Questões do lado espiritual, do lado de autoanálise, né? E é bom também para refletir sobre certos sacrifícios meio que em vão, que às vezes podem abusarem da nossa boa vontade. A casa 12 acho que é Do um lado oculto, exercício né? é, Mais de perceber oculto, mano. É, coisas que você não percebe, né? Que às vezes você está se doando e não nota, né? Então dá um eclipse ali, às vezes não é tão problemático, né? Dá aquele susto, né? Também. E é sim. isso. Certo, gente, Muito ó, 50 bom. minutos de tagarelice. Ah, nossa, Deu passou muito rápido, Gui. Vou, né? Falei que não ia Muito sentir, né? Adorei. bom. Mercúrio não Adorei, Adorei também. Mercúrio não adorei. usou o barraco da conexão, foi tudo Né, então, fluido. não, não caiu. Olha só. Não, Né? gato escaldado, né? A gente A se luz arma ali. acabou aqui em casa, a internet acabou na sua e a luz acabou na minha um pouco antes da live. Mas Verdade. Não, não é? para não dizer que não falamos de imprevistos, eles aconteceram, né? Eles tiveram, É, e foi muito geral. gostoso, porque faz tempo, né, que a gente está para combinando Nossa, desde a e aí eu pandemia, né? acordei domingo de manhã com a mensagem do Gui falando da live. Eu não acredito, que delícia acordar com essa mensagem, Gui. De uma É, pessoa tão querida, né, tão querida, admiro muito, muito. Sempre que eu tenho é dúvidas recíproco. astrológicas, é uma troca, né, uma troca gostosa, Também, é muito, muito tam- bacana. também admiro muito o teu trabalho, a tua trajetória aí de atender, da questão também do atendimento do mapa para crianças, e essa troca, né, essa interação. E o exemplo lúdico de que Mercúrio retrógrado
da sinalização positiva é que ele é favorável a reencontros e ao que vinha pendente. Então, uma live que a gente estava enrolando mais de não sei quanto tempo ficou alinhada, Mercúrio retrogradou, ela aconteceu, ela desatou, né? Então tem um pouco essa questão. Deixa eu só terminar aqui o Ruiz, que estava perguntando das criptos. O Ruiz, normalmente, quando tem eclipse, as criptos dão uma despencada. Tá? Não sugiro muito mexer em cripto em mês de eclipse. Né? Eu tenho visto que, comparado a outros meses, não despencou tanto, mas gato escaldado, né? Tanto bate até que fura, como diria o velho deitado. Mas Então, tem um Urano aí, né, Gui? mas Mercúrio tem, retrógrado, né? mas, se não me engano, as criptos elas surgiram numa época de Júpiter por Áries, ali, se não me engano, de Áries para Touro, e está voltando o ciclo, né? Então há uma tendência aí ao longo do ano de uma retomada de crescimento, certo? Então, para quem perguntou, bom, quero agradecer a galera que assistiu, o pessoal que nos acompanhou, super grato pela presença. Mafê, adorei ver Muito você obrigada, aqui. muito Uma obrigada. alegria, agradecer a Ser Essência Terapias. Giga, quero te agradecer muito pelo Eu convite. te Sou, agradeço. sou um fã teu de longa data também. Parabéns pela trajetória. Só seguimos aí juntos, Gui, Com certeza, essa caminhada tricotaremos, astrológica. WhatsApparemos, sem dúvida. Certo? Vou deixar aqui a gravada, vou deixar aqui marcadinho para quem não viu, quem quiser assistir depois, rever, salvarei aqui, certo? Gente, Tchau, brigadão, gente. bom feriado, bom eclipse. Bom Tchau, tchau eclipse para todos para aí. todos. Tchau, Tchau. tchau.